Senhor, querido professor, querida professora. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Revista dos Primários. Nós estamos na lição de número 12, penúltima lição do trimestre do ano de 2025, onde nós estamos estudando o tema Meu Deus me faz forte e corajoso ou corajosa. A lição de hoje vai nos contar sobre a coragem para anunciar a salvação. O título da lição de hoje é Coragem para anunciar a salvação. Está registrado no Evangelho de Mateus em 2 capítulos. Primeiro no capítulo 3, do 1 ao 6, do 13 ao 17, e no capítulo 11, do 1 ao 11. E eu sempre deixo uma dica para o professor. Se houver um tempo hábil, leia todas as referências. Se não, faça apenas um resumo. Mas antes de começarmos, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que inscreva-se no canal @EBDKid, resumindo a RVD, onde você vai encontrar essa aula e todas as aulas anteriores do trimestre. Vamos para o nosso momento de oração. Grande Deus e poderoso Pai, nós te louvamos por mais esta oportunidade na qual o Senhor tem nos dado de aprendermos mais um pouco da Tua Palavra. Pedimos uma bênção especial para cada professor, para cada aluno, e que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus! Aqui vai a dica de ouro, como sempre. Eu deixo uma dica para o professor, que ore com seus alunos, dê a eles antes da oração a oportunidade de fazer um pedido específico e, se possível, escolha também um aluno para fazer essa oração. Assim você vai estar interagindo com os alunos, fazendo com que eles participem da aula e incentivando eles a orar, mostrando a importância de começarmos tudo que nós vamos fazer com oração. Professor, cada geração enfrenta seus próprios desafios. A geração de João Batista enfrentou os seus e não eram pequenos. Mas João Batista falou, confrontou o pecado de poderosos e agiu movido não apenas por sua própria coragem. Foi Deus quem o ajudou. Deus é quem dá força aos seus servos, independente de qual seja o tempo ou o obstáculo à sua mensagem. Ele nos dá a missão e a coragem para executá-la. João, você e eu fomos chamados para anunciar a salvação a uma geração que não quer ouvir sobre os seus pecados e nem quer arrepender-se. Nós, porém, podemos ser firmes e corajosos. Pois mesmo que as coisas não aconteçam como esperamos, sabemos que no final de tudo, o que importa é obedecer a Deus e viver de forma que glorifiquemos o seu nome. Glórias a Deus. Então, nós vemos que esse ide para anunciar a salvação não é um pedido, mas uma ordem que Deus deu aos seus discípulos naquela época, e hoje essa ordem se estende a mim e a você, nós, Igreja do Senhor. Qual é o objetivo da lição? Que os alunos desejem anunciar a salvação de Jesus com fé e coragem, assim como João Batista. É importante termos esse desejo em nossos corações, principalmente porque Jesus nos deixou uma ordem sobre o anunciar o Evangelho. Vamos conferir essa ordem. Ela está registrada em Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. E é importante aqui, porque às vezes as pessoas pensam assim: eu já falei de Jesus, todo mundo já ouviu. E eles não querem aceitar, eles não gostam de ouvir. Mas é importante que nós, independente se eles aceitam ou não, o nosso dever é falar
e anunciar o evangelho, a palavra, falar do amor de Deus. Então que Deus possa acender essa chama em nossos corações, no meu e no seu, e que nós possamos cumprir com o nosso chamado, com a ordem que Deus nos deu, que é ir por todo mundo anunciar o evangelho a toda criatura. O ponto central diz assim: quando Deus nos dá uma tarefa, também nos dá coragem para executá-la. Interessante, não é? Quando Deus nos confia uma missão ou tarefa, Ele também nos dá a força e a coragem necessária para realizar essa tarefa, essa missão que Ele nos deu. Em outras palavras, ela sugere que, mesmo diante de desafios ou dificuldades, a confiança divina nos oferece o poder interior e a motivação para cumprir o que nos é proposto, sem nos sentirmos sozinhos ou impotentes. E mesmo que as coisas saiam do nosso controle ou diferente daquilo que nós planejamos, nós precisamos permanecermos firmes, pois, segundo a palavra de Deus, Romanos 8:28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se saiu do seu controle, saiba que nunca vai sair do controle de Deus. E que se não aconteceu do jeito que você planejou, tenha certeza que os planos de Deus são melhores e são perfeitos. Memória e ação diz assim: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas novas. Isaías capítulo 61, versículo 1. Eu sempre gosto de ler em uma versão diferente da revista, e na versão da Almeida Corrigida e Fiel diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Então a dica de ouro: indique o livro, o capítulo, o versículo de hoje aos seus alunos e espere que eles abram em suas próprias Bíblias e encontre, depois leia o versículo em voz alta e dê a oportunidade para que eles também leiam. E em seguida, pergunte a eles o que eles acham que significa esse versículo. Pergunte a eles para que eles possam explicar o que eles entenderam. Ouça as respostas. Somente após essa rápida reflexão, escreva no quadro ou mostre no livrão, porque a gente tem conversado sobre trabalhar um livrão de versículos, onde você pode estar montando esses versículos em forma de quebra-cabeça, em forma de lacunas, para que eles possam ir montando através de palavras-chave que você vai estar imprimindo e recortando, ou escrevendo e recortando, e deixando para que eles possam montar o versículo. Explane o versículo por partes, explicando o sentido da expressão levar boas novas, notícias. Aplique o sentido do versículo à vida da criança, explicando que, como um arauto que sai pelas estradas, pelas ruas, anunciando a chegada de um rei, nós anunciamos a salvação. Nós anunciamos a chegada, a vinda ou a volta do nosso Rei Jesus. Glória a Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Inclusive, diga para eles que existem várias notícias quando a gente liga um noticiário no rádio ou na TV, ou um vídeo na internet, recebemos várias notícias. Mas essa é a melhor notícia que nós podemos e precisamos contar a todos, que o nosso Rei Jesus está voltando. Peça às crianças para que repitam o versículo de maneira lúdica até memorizar. Outra forma de memorizar o versículo é cantando o versículo. Então agora nós vamos cantar esse versículo. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois me escolheu para levar boas novas. Me escolheu para levar boas notícias. Me escolheu para levar boas notícias. Isaías 61, versículo 1, parte A. A sugestão de louvor é João Batista, do grupo Radical Kids.
eu vou cantar só o refrão, que diz assim: sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Sou a voz que clama no deserto, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino, é chegado a hora, é chegado o reino de Deus. Agora, nós vamos falar do nosso projeto ID. Um projeto que começou desde o início do canal @EBDKids, resumindo a EBD, onde nós fazemos um breve relato sobre o país sugerido pela lição, sobre o monumento mais importante nesse país e focamos também na situação do evangelho no país ou qual é a religião predominante nesse país. E a nossa missão dessa semana é falar sobre a Escócia. A Escócia é um país que faz parte do Reino Unido, localizado no norte da Grã-Bretanha. Sua capital é Edimburgo, uma cidade histórica e culturalmente rica. Sua capital é Edimburgo, uma cidade histórica e culturalmente rica. Sua capital, o idioma oficial na Escócia é o inglês, embora também se fale gaélico escocês em algumas regiões e escocês em algumas áreas que são dialetos derivados do inglês. Vamos saber um pouquinho sobre a bandeira da Escócia também. A bandeira da Escócia é composta por uma cruz de Santo André e de cor branca sobre um fundo azul, representando o patrono do país, São André. A bandeira da Escócia. Qual é o monumento sugerido pela lição de número 12? O Castelo de Edimburgo é um dos marcos mais importantes do país. Localizado no topo de uma colina, ele tem uma história que remonta a mais de 1000 anos e foi fortaleza crucial durante várias batalhas e conflitos. Além de sua importância militar, o castelo abriga várias joias da coroa escocesa e outros artefatos históricos. Ele é também um símbolo de resistência e identidade escocesa, atraindo milhares de turistas todos os anos. A religião predominante na Escócia é o cristianismo, com o protestantismo sendo a vertente mais praticada. A maioria dos escoceses segue a Igreja da Escócia, que é uma denominação presbiteriana e tem uma história profundamente enraizada no país. A Igreja da Escócia é uma igreja nacional, mas é independente do Estado, o que significa que não é controlada diretamente pelo governo. Além da Igreja da Escócia, existem outras denominações protestantes, como os metodistas, batistas e igrejas pentecostais. E também há uma presença significativa de católicos romanos, especialmente nas áreas urbanas. A religião católica tem uma história importante na Escócia, embora tenha se tornado dominante após a reforma escocesa no século XVI. Na Escócia moderna, não há perseguição religiosa significativa e a liberdade religiosa é garantida por lei. O país é caracterizado por uma sociedade secular, onde as questões religiosas têm um papel secundário na vida pública, embora a religião ainda desempenhe um papel importante para muitas pessoas no contexto pessoal e comunitário. Historicamente, houve período de tensões religiosas, especialmente entre católicos e protestantes, como no século XVI, quando a reforma protestante levou a uma grande cisma religiosa e também durante as guerras religiosas. O famoso conflito entre protestantes e católicos ficou conhecido principalmente na Irlanda do Norte, mas também teve repercussão na Escócia. No entanto, as tensões religiosas diminuíram ao longo dos séculos. Hoje, a Escócia é um país tolerante em relação à diversidade religiosa e conflitos religiosos, embora ainda possam ocorrer em algumas áreas específicas, mas não são comuns ou representativos da realidade geral do país. A sociedade escocesa, em sua maioria, respeita as diferenças religiosas e a convivência entre diferentes crenças. É um valor aceito. A Escócia tem um número crescente de pessoas que se identificam como não religiosas ou agnósticas, refletindo uma tendência de secularização
que ocorre em muitas partes do mundo ocidental. E quais são os pedidos de oração para esse país? Nós vamos orar para que o Evangelho continue crescendo na Escócia e que haja mais conversões de almas ao Evangelho. Oremos para que os nossos irmãos que estão ali, prontos e cheios de coragem para anunciar as boas novas de salvação. E agora é a hora da nossa história. A história de hoje está registrada no Evangelho de Mateus. Eu sempre deixo uma dica para que o professor, se houver tempo hábil, leia todas as referências e, se não houver tempo, faça apenas um resumo. As primeiras referências, Mateus capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Depois nós vamos para os versículos 13 ao 17. E depois nós vamos passar para o capítulo 11, do versículo 1 ao 11. O resumo? Antes do resumo, quero pedir você que tem assistido às aulas, que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para mais professores que ministram a Escola Bíblica Dominical para os primários. E assim, fazendo, você está ajudando o canal a crescer. Há uma mensagem de arrependimento e batismo que preparava o caminho para a chegada de Jesus. Então nós vamos ver essa mensagem no capítulo 3, nos versículos que eu acabei de mencionar. O arrependimento é um caminho de limpeza que prepara o caminho para a chegada de Jesus. O batismo é uma forma de conversão que perdoa os pecados. E João Batista foi enviado para preparar o povo de Israel para escolher o Messias. Nós estamos diante de uma passagem que fala sobre o anúncio do Messias. E ao estudar Mateus 3, do 1 ao 6, é possível refletir sobre os obstáculos que impedem as pessoas de aceitar e seguir a Jesus. Agora, nos versículos 13 ao 17, narra a ida de Jesus a Galileia para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Lá nós vamos ver que Jesus se identifica com os seres humanos e com o pecado, pré-anunciando o dia em que levaria os pecados dos outros sobre si. Quando você confia em Jesus, Deus o perdoa de todos os seus pecados e lhe concede uma nova vida através do Espírito Santo que purifica você de toda a injustiça. Esse batismo ou purificação pelo Espírito Santo o traz para o corpo de Cristo e sela seu lugar na família de Deus. Então, que maravilha! Nós precisamos sempre estar anunciando esta palavra maravilhosa para os pecadores, para que eles se arrependam dos seus pecados, sejam lavados e purificados e faça parte daquele povo, da família de Deus que irá morar no céu. No Explorando a Bíblia, antes de contar a história, você pode falar brevemente alguns pontos desconhecidos da história de João Batista, que talvez os seus alunos não saibam e que é interessante e vai enriquecer a sua aula. Você, professor, pode perguntar quem eram os pais de João Batista, ouça com atenção e após ouvir algumas respostas, ou se não souberem responder quem eram os pais de João Batista, diga que seus pais eram Isabel e Zacarias. Você também pode contar que Zacarias, pai de João Batista, ficou mudo por não acreditar no anjo Gabriel, que lhe anunciou que a sua esposa Isabel ficaria grávida. E será por que Zacarias ficou mudo? Você pode fazer essa pergunta para os alunos para ver se eles já conhecem a história. Mas segundo a Bíblia, Zacarias duvidou da promessa de Deus, pois ele e Isabel eram velhos demais para ter um filho. Eles já eram idosos. Então, eu acredito que, pensando na idade, pensando na velhice, eles pensaram, é impossível que essa promessa venha se cumprir. Só que nós temos um Deus que faz milagres. Zacarias pediu, então, uma prova ao mensageiro de Deus. Então, professor, você pode perguntar para os seus alunos, será que ele voltou a falar? A Bíblia nos conta que Zacarias voltou a falar quando escreveu dizendo, seu nome é João.
Zacarias estava cheio do Espírito Santo. Zacarias disse às pessoas que Jesus Cristo logo nasceria e que João iria preparar o povo para ele. Viu quantas informações desconhecidas, quantos pontos importantes nós podemos levar para a nossa classe. Você, professor, pode levar e contar para os seus alunos o início da história de João Batista, dos seus pais, antes de iniciar a contação da história. João Batista era da tribo de Levi. O seu pai era um sacerdote. Seu nascimento foi miraculoso e nós já falamos aqui o porquê aconteceu um milagre no nascimento de João Batista. Anunciado por um anjo à sua mãe Isabel e ao seu pai Zacarias. Desde a infância, João era um menino cheio do Espírito Santo, pois tinha uma grande missão: anunciar que o Messias estava vindo, ele estava chegando. Quando João Batista ficou adulto, ele foi pregar no deserto da Judeia, um lugar árido, perto do rio Jordão. E a Bíblia nos conta que muitos vinham de cidades distantes, bem de longe, para ouvi-lo. Sua mensagem era dura, pois chamava a todos para o arrependimento de pecados, batizando no rio Jordão aqueles que se arrependiam. E é interessante o professor falar aqui que muitos hoje, quando ouvem uma mensagem dura, às vezes acham ruim, quer ir embora, não quer voltar. Mas naquela época, João, cheio do Espírito Santo, pregava uma mensagem dura de arrependimento e o povo era tocado pelo Espírito Santo de Deus e se arrependiam. Observe a figura 12.1. Ele pregava que o tempo de cumprimento das profecias estava próximo, mas nem todos compreendiam sua mensagem. E como nos dias de hoje, muitos não compreendem quando nós pregamos o Evangelho. João Batista explicava que ele não era o Cristo, o Salvador prometido por Deus, mas era uma voz clamando no deserto, anunciando a vinda do Salvador. Nesse tempo, o rei da Galileia, Herodes Antipas, havia se casado com a esposa de seu irmão. Muitos tinham medo de desagradar ao rei, mas João Batista era comprometido com Deus e ele também disse a verdade sobre o pecado do rei. Então veja bem que muitos hoje também não é diferente dos nossos tempos. Às vezes, com medo de agradar algumas pessoas que julgam importante, não tem coragem de falar do amor de Deus, de pregar a mensagem. Mas a palavra de Deus fala aqui que João não teve medo do rei e confrontou o seu pecado. E foi por isso que ele foi preso. Observe. A figura 12.2. Certa vez, sabendo que Jesus estava ali perto, João enviou seus discípulos para falar com ele e perguntar se ele era mesmo Cristo, a quem estava anunciando, ou se deveria esperar outro. Quando seus discípulos conversaram com Jesus, ele fez muitos milagres na frente deles. Glórias a Deus. Imaginem que maravilha você estar de frente com o Mestre, vendo prodígios, sinais de maravilha, milagres acontecendo. É maravilhoso. Eu creio que aqueles homens se encheram a cada dia mais de fé por ver Jesus ao vivo ali na sua frente fazendo milagres. E então, Jesus os pediu que relatassem a João tudo o que viram e ouviram. Observe a figura 12.3. Os discípulos de João voltaram e contaram a ele que os cegos voltaram a ver, coxos andaram, leprosos foram curados e surdos voltaram a ouvir. Glórias a Deus. Imagine que maravilha, como João Batista deve ter ficado feliz em saber dessas notícias. Contaram também que Jesus havia ressuscitado dos mortos e que os pobres estavam recebendo o evangelho da salvação. João então ficou muito feliz pela certeza de que Jesus, a quem ele mesmo anunciava, a quem ele mesmo havia batizado nas águas, era de fato o Messias, o Salvador prometido por Deus, a quem ele via anunciando. Então, sentiu que havia cumprido a sua missão. Glórias a Deus. João ficou tão feliz e teve convicção e certeza de que o tempo dele estava findando ali. Por quê? Porque ele havia cumprido a missão
que ele recebeu de anunciar que o Salvador estava vindo. Algum tempo depois, Salomé, parente do rei, fez uma dança que muito agradou. Então, Herodes a concebeu um pedido, qualquer coisa, e não lhe seria negado. Manipulada por sua mãe Herodias, que odiava o profeta de Deus, Salomé pediu a cabeça de João Batista. Diga aos alunos, imaginem alunos, como deve ter sido triste e como é muito feio quando alguém manipula uma outra pessoa, aproveita das oportunidades para fazer maldade, para fazer coisas ruins com o outro. Que coisa horrível, não é? Como o rei Herodes já havia dado a sua palavra de que não negaria o que quer que ela lhe pedisse, ele mandou os soldados matarem o profeta. É por isso que a história diz que ele já tinha a convicção e a certeza que ele havia cumprido a sua missão, pois aquele Salvador a quem ele anunciava já estava entre eles, já estava fazendo milagres, já estava operando maravilhas no meio do povo. Mas João sabia que a sua recompensa não estava nesse mundo. É interessante que nós, quando trabalhamos para Deus, temos que ter essa certeza. A nossa recompensa nós não vamos recebê-la aqui na terra. A nossa recompensa está com Deus. Por isso, cumpriu feliz a sua missão até o final. João é um dos maiores exemplos de coragem da Bíblia, pois não deixou de falar a verdade, mesmo que o preço fosse sua vida. Jesus prometeu que em breve voltará e pediu para cada um de nós contarmos a todos essa boa notícia. Se você quer ter a coragem de João Batista para cumprir essa missão, eu te convido a orar comigo, pedindo a Deus essa coragem. Querido Deus, Deus poderoso, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer como foi o anúncio da vinda do Senhor, do Messias, daquele que nos daria vida. Neste momento nós pedimos que o Senhor também nos dê essa coragem, João Batista, para pregar as boas novas de salvação, para anunciar que a tua volta se aproxima, que a tua vinda está próxima. Nós pedimos coragem, que nos encha de poder, de autoridade, em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, professor, você, aluno, e que nós venhamos ter essa coragem para anunciar que Jesus está voltando, que o reino de Deus está perto. Glórias a Deus. Então, que Deus possa abençoar cada um que irá assistir essa aula, cada professor, em nome de Jesus. Agora vamos para a correção da nossa atividade. Atividade número 1. Siga as dicas e complete a cruzadinha. Letra A. Filho de Deus e o único que pode nos salvar. A resposta: Jesus Cristo. Letra B. Batizava para o arrependimento e anuncia a vinda do Messias. E anunciava a vinda do Messias. A resposta: João Batista. A letra C. Rio onde João Batista batizava as pessoas. A resposta é Jordão. A letra D. Jesus é o único caminho para a salvação dos nossos pecados. E aqui a lacuna é salvação. Então Jesus é o único caminho para dos nossos pecados. E a resposta é salvação. A letra E. O que João Batista fazia, além de batizar? João Batista pregava. A letra F. Nome do Salvador prometido a quem João Batista anunciava. E todos sabem essa resposta de cor. Jesus, glórias a Deus, o nosso único Salvador. A letra G. Pregar o evangelho ao mundo inteiro é uma ordem de Jesus. Então a lacuna aí, você vai colocar ordem. Atividade número 2. Siga as setas e transcreva abaixo um dos objetivos da pregação de João Batista. Então aqui está a resposta: anunciar a chegada de Jesus. E a atividade de número 3. Faça um desenho de como você pode também levar a palavra de Deus com coragem. Esse desenho é livre, eu vou deixar o meu desenho aqui,
Mas se o aluno ficar em dúvida, o professor pode dizer, você pode levar evangelizando, você pode entregar um folheto falando de Jesus, você pode pregar também, você pode andar com cartaz anunciando a volta de Jesus. E quero pedir você também, professor, que incentive seus alunos a fazer o seu próprio desenho. Corrija as atividades colocando palavras de incentivo em cada revista. Avise que o próximo domingo será o encerramento do trimestre e que ninguém pode faltar, pois além da aula haverá uma gincana, ou quem sabe o professor vai fazer uma brincadeira divertida, uma gincana bíblica. Peça para que eles possam rever as lições anteriores e que estejam preparados. Você pode fazer uma gincana bíblica relacionada com as lições do trimestre. Eu vou ficando por aqui, encerro a pré-aula de hoje, deixando um beijo no seu coração, um forte abraço e até a próxima aula, querendo Deus.